Você sabe escolher um grupo bom de consórcio para investimentos? Nesse vídeo eu vou te explicar o que não funciona e o que funciona no mundo dos consórcios para quem está pensando em investimentos. E antes de falar o que é um grupo bom e o que é um grupo ruim, eu queria reforçar que quando a gente fala de investimentos com consórcio, a gente basicamente divide todo o período do consórcio em 3 etapas. O primeiro terço, o terço do meio e o último terço. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você entender de fato como se investe com consórcio. Mas, se você já entendeu esse processo, é natural que você entenda que investimentos com consórcio estão atrelados à contemplação por sorteio, justamente porque o grande foco é a venda de carta contemplada. Você funcionar como um banco. Você contempla suas cartas e vende esse crédito no mercado com um ótimo ágio. E para a pessoa que compra, ainda é mais barato do que financiar uma casa. Então eu vou fazer o contrário, eu vou te explicar o que não funciona e que é muito comum no mercado. É que as pessoas contratam com uma expectativa e acaba não tendo essa mesma realizada. A primeira coisa que não funciona no consórcio são os grupos grandes. Se você está num grupo com 2, 3, 4, 10 mil pessoas, a chance de você ser contemplado é mínima. E pensa comigo, se a gente está falando de um sorteio por mês, e num prazo de 200 meses, por exemplo, significa que apenas 200 pessoas serão sorteadas entre 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Então, para esse método de investimento, isso não funciona. O que a gente deve buscar são grupos pequenos, que aumentam a nossa chance de ser contemplado, principalmente na primeira e na segunda etapa. Segunda característica, grupos com meia parcela. É muito comum no mercado a gente ouvir grupos com desconto até a contemplação, pagamento da meia parcela até a contemplação e outros nomes para explicar justamente esse tipo de consórcio. Você até contemplar paga apenas metade da parcela. E olhando de primeira você vai falar, putz, isso é um baita negócio, porque eu vou tirar muito menos dinheiro do meu bolso. E aí eu te convido para uma reflexão. Se está todo mundo pagando só metade da parcela, significa que o grupo vai ter caixa para entregar apenas metade das contemplações. E a sua chance vai demorar muito para aumentar. Afinal, está entregando pouco. No primeiro mês, o caixa começa bem fraquinho. Depois de alguns meses, começa a melhorar, porque as pessoas vão contemplando e vão tendo, de fato, a parcela reajustada. E aí, esse grupo demora muito tempo para pegar tração. Além disso, o que muitos grupos fazem é que, para compensar essa arrecadação mais baixa, coloca mais participantes. E aí fica um grupo muito grande. Ou seja, você acha que está contratando um baita negócio, mas a sua probabilidade de contemplação vai para o ralo. Sem contar que tem uma questão muito importante. Eu bato muito na tecla de que você não deve contratar consórcio, fazendo com que o seu orçamento mensal fique desconfortável. Você deve pagar parcelas que te deixam dormir à noite de forma tranquila. Isso não deve ser um peso para você. Agora imagine que você olha essa questão de meia parcela e você tem capacidade para pagar o equivalente a R$1 milhão de parcela integral, sem o desconto. Aí você olha e fala assim, poxa, ao invés de contratar 1 milhão, eu vou contratar 2 milhões e pagar só meia parcela. Afinal, você aumenta ainda mais essas chances. Você usa aquele princípio que a gente explicou no final da primeira aula. No primeiro momento, você acha que está fazendo um baita negócio. Mas imagina que as suas contemplações serão arrastadas para a segunda e para a terceira etapa. Porque ou você está num grupo maior ou num grupo que tem uma arrecadação muito pequena e entrega poucas contemplações. Demora muito para esse grupo pegar tração. Falando em caixa, as cotas vão demorando para contemplar e na hora que as cotas começam a contemplar, começa a vir uma parcela muito mais alta. Porque na hora que contempla, além de voltar para o saldo integral, tem que pegar tudo que você deu de desconto e embutir nas próximas parcelas. Então aquela parcela que você esperava pagar R$500 passa para R$1.300. E esse efeito começa a acontecer com uma carta após a outra. Principalmente na segunda e na terceira etapa, quando você não tem como vender essas cartas. E aí
você acaba cancelando algumas delas. Você perde dinheiro, fica frustrado com o vendedor de consórcio que te falou que era um baita negócio e nada se realiza. Você vai colocar a culpa no consórcio falando que o produto é muito ruim. E, na verdade, nessa situação, quem ganhou dinheiro foi o vendedor de consórcio, porque ele recebe comissão de acordo com quanto de crédito ele te vende. Então, ao invés de vender 1 milhão para você, ele vendeu 2 milhões. E você achou que ia pagar meia parcela. Por isso que, muito cuidado, para esse método não funciona meia parcela. E reforço, eu venho falando que todo método tem que ser simples, tem que deixar você dormir com a cabeça no travesseiro. Por isso que eu falei, pague apenas o que você consegue tranquilamente. Pense no seguro prestamista, pense na sua família, nesse processo de contemplação. E não procure um produto baratinho. O foco é contratar um produto bom. Isso é a grande diferença do mercado. E eu já te adianto, eu nunca contratei cota baratinha para mim, nem ofereci para os meus clientes. O foco sempre é em cotas boas. O terceiro ponto que não funciona são as cotas dos grandes bancos. E eu vou explicar o porquê. Não é nem porque a característica do consórcio é ruim, apesar de ser muito comum grandes grupos e alguma coisa desse tipo. Mas o grande ponto das cotas dos grandes bancos é que normalmente o gerente vende pedindo uma contrapartida. Olha, contrata aí para me ajudar. E na prática as pessoas contratam para ajudar o gerente a bater a meta e depois cancelam. Só que todas as pessoas que não pagam as cotas e estão inadimplentes comprometem o caixa do grupo. E o grupo tem uma arrecadação menor e não entrega o número de contemplações esperado. Por isso que a estrutura de vendas oferecida pelos bancões faz com que o produto não seja interessante para investimentos. O quinto ponto é justamente sobre característica de administradora, já que eu já falei o problema dos consórcios dos bancões. Primeiro ponto, para investimento, você tem que ter uma administradora grande, que tem um grande volume de cotas no mercado. Lembra que eu falei que o grande foco é a venda de carta contemplada? Se você tiver em mãos uma administradora pequenininha, uma cota que não tem outras no mercado para o comprador juntar e fazer a compra do imóvel dele, dificilmente você vai ter liquidez desse investimento. Então a primeira régua é, a gente usa administradoras consolidadas e que têm um grande poder de venda de cotas no mercado. Nesse caso, as administradoras pequenininhas, aventureiras e novas não funcionam. Além do tamanho, puxando esse gancho, é muito importante que tenha uma administradora com credibilidade, justamente porque a gente vai fazer a venda dessa cota. Então, o comprador também não vai querer se arriscar comprando uma carta já contemplada de uma administradora que ele não conhece ou seja muito pequeno. Outra característica importante, a administradora precisa permitir a junção de diferentes cartas para a compra do crédito. E além da junção do crédito, precisa permitir que consiga fazer isso com grupos diferentes. Justamente porque algumas administradoras não permitem. Então você não vai conseguir vender a sua cota contemplada e juntar com a de outra pessoa para que ela compre o crédito. Então isso acaba diminuindo a liquidez, ou seja, a facilidade de venda dessas cotas. E agora eu vou te explicar o que funciona de fato e qual é o melhor grupo do Brasil para investimentos em consórcios. Nós temos um grupo exclusivo, fechado, fundado pelo Fabrício Peruso, que já faz isso há mais de 20 anos, onde só nós podemos comercializar as cotas desse grupo. E esse grupo fica dentro da Rodobens, uma administradora com mais de 70 anos e com um dos maiores números de grupos e cotas de imóveis no mercado. Então a gente está falando de um dos 100 maiores grupos empresariais do Brasil, ou seja, uma administradora sólida que tem um grande volume de cotas e que permite todas essas características. Além disso, é importante que a administradora permita o maior número de possibilidades com crédito possível. Ou seja, você pode comprar um imóvel, você pode reformar o imóvel, você pode construir um imóvel e assim por diante. Isso a Rodobens nos permite. E aí você me pergunta, poxa, Nicolas, mas o que esse grupo fechado de vocês tem de tão bom? A primeira questão é que, por ser um grupo fechado, todos os clientes passam por uma aula, passam por uma reunião, passam por um alinhamento. Então é justamente isso que a gente está fazendo. Eu te explico exatamente o que esperar, ou seja, um investimento de longo prazo, seguro,
mas que você precisa entender a dinâmica. E por conta disso, quando os clientes entendem, a inadimplência é muito baixa. Então nossos grupos praticamente não têm inadimplência. E para aqueles clientes que perdem o emprego ou têm um imprevisto muito grande, uma doença ou algo do tipo que precisam cancelar suas cotas, a gente consegue fazer esse processo de reposição antes mesmo da próxima assembleia, justamente porque toda a carteira é nossa. Além disso, por ser um grupo comercializado entre poucos parceiros espalhados por todo o Brasil, existe um alinhamento semanal. Então a gente tem um alinhamento sobre tudo que os nossos clientes estão esperando, toda a comunicação que será feita. Então a gente tem uma preocupação muito grande na qualidade dessa venda. Por isso que o resultado fica um grupo muito melhor administrado do que os grupos abertos espalhados pelo Brasil. E agora falando das características do grupo que favorecem a contemplação por sorteio da forma mais rápida possível, eu gostaria de comparar o nosso grupo exclusivo com um grupo normal do mercado. O nosso grupo não tem 2.000 participantes no mês, não tem 3.000 participantes, ele tem 650 cotistas. Ou seja, um número muito menor que aumenta a probabilidade de contemplação. Além disso, não tem um sorteio por mês. Nosso grupo tem 2 sorteios mensais, fazendo com que as chances aumentem muito mais do que um grupo com 2, 3 mil pessoas e apenas um sorteio mensal. Faça a comparação. Um grupo com 2.000 pessoas vai ter aproximadamente 10% das pessoas sendo sorteadas. No nosso, como são 216 meses e 2 sorteios por mês, 67% das pessoas serão sorteadas. Mas e o resto? Além das contemplações por sorteio, nós temos também pelo menos uma ou mais contemplações por lance, conforme o caixa do grupo permitir. Isso faz com que essas contemplações por lance injetam dinheiro no grupo, fazendo com que esse processo de contemplações seja acelerado. Por isso que a nossa expectativa é que as contemplações sejam todas entregues antes do prazo final, reduzindo aquela terceira etapa, que é a pior etapa para o investidor de consórcio. E reforço, para que a gente consiga entregar contemplações desde o começo do grupo, não existe redutor de parcela. Você paga a parcela integral. Além disso, você não vai ter preocupação com seu planejamento e quanto você vai pagar de parcela após a contemplação. Você já sabe desde o começo o que vai ter pela frente. Se você está gostando do conteúdo até aqui, eu peço para que você deixe o seu like, não tem custo nenhum. E eu sei que você está gostando. Além disso, se inscreve no canal para ficar atualizado com as outras informações e também deixa o seu feedback nos comentários, justamente para eu saber onde está bom e onde eu preciso melhorar. Agradeço por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.